Valeu, Pablo. E olha só, pessoal, depois das ondas de calor, a China sofre com enchentes intensas. Já são pelo menos 11 mortos. Deixa eu conversar com a nossa correspondente na Ásia, Erika Okazaki, que tem as informações para a gente ao vivo. Erika, diz uma coisa, como é que está a situação na China? Uma boa tarde para você. Boa tarde para quem está aqui do outro lado do mundo. Bom dia para você aí, Casagrande. E realmente a situação na China é caótica. O tufão Doksuri, ele atingiu o país, levando aí muitas pessoas a saírem de casa na capital chinesa. Mais de 31 mil pessoas em Pequim e mais de meio milhão em Fujian foram evacuadas devido aí às inundações. Até o momento, 11 pessoas morreram e 27 pessoas estão desaparecidas. O tufão Doksuri, ele se torna aí o mais poderoso a atingir a China em muitos anos. A gente pode estar acompanhando aí nessas imagens o momento em que um homem foi resgatado quando o carro dele caiu no rio, no momento em que o tufão atingiu aí todo o país. E esse tufão, ele varre aí todo o sudeste da China. Desde a última sexta-feira, escolas fecharam, estradas e ferrovias, elas foram afetadas. E essa tempestade aí causou grandes danos a todo o país, com quase aí 60 milhões de dólares em perdas diretas e milhares de hectares de terras agrícolas também foram aí danificados. E enquanto o tufão Doksuri, ele muda aí um pouquinho o trajeto, indo para o norte, perdendo um pouquinho a força, outra tempestade é aguardada aí no país. O tufão Kanun, ele está a caminho. E esse tufão, ele também afeta o clima aqui no Japão. O Kanun, ele se aproxima aí das regiões de Okinawa e Amami de terça-noite à quarta-feira. As autoridades alertam aí que esses ventos, eles podem chegar a derrubar casas. Então, toda a população aqui no Japão também está alerta ali nas regiões de Okinawa para saber aí o que fazer nos próximos dias, Casagrande. Essas imagens que a gente separou, Erika, são angustiantes, mostrando o drama, o desespero de quem está aí sobre o carro, aguardando o procedimento ali de resgate, mas 11 pessoas não tiveram a mesma sorte e, infelizmente, acabaram morrendo. Erika, deixa eu aproveitar que você está aqui com a gente, você comentou a questão envolvendo o Japão, quero mudar um pouco de assunto, mas falar sobre o número de habitantes, que caiu pela 14ª vez. É quase um problema populacional, né? Exatamente, Casagrande. Na verdade, é um problema aí muito sério, porque o número de cidadãos japoneses aí caiu mais de 800 mil no último ano. O que acontece é que a quantidade de mortes está batendo um recorde aí há 14 anos com relação ao número de nascimentos. Aí fica difícil aí, porque a população idosa ela está crescendo, mas a galera aí jovem que poderia sustentar aí todo esse sistema não está dando conta não. O que revela aí uma falta de vontade dos jovens japoneses aí de ter filhos. E acaba que essa taxa de fertilidade aí ela está baixíssima e não está crescendo, o que torna um desafio para a economia japonesa, porque tem menos gente trabalhando e os gastos continuam aumentando. Por exemplo, para pagar as contas aí dos mais velhos, a população precisaria estar desenvolvendo muito mais a economia. E esse problema, Marcelo, não é só aqui no Japão, não. Aí na Ásia também, alguns países, como a China, a Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, também enfrentam problemas parecidos aí nesse declínio. E alguns especialistas falaram que um dos passos que o Japão precisa dar aí para aumentar essa economia e dar conta de pagar as contas é que até 2040 o Japão precisa de 4 vezes mais de trabalhadores estrangeiros aqui no Japão. E também trouxe um alerta, porque para que isso aconteça, o Japão precisa estar mais aberto à entrada de novos estrangeiros, já que o Japão é um país aí muito homogêneo. E a gente segue aqui acompanhando para saber quais serão os próximos passos e como o Japão e os outros países vizinhos aqui lidarão com esse desafio, Casagrande. Ou seja, né, uma coisa muito maior do que a gente pode imaginar, né? Muito mais do que uma questão apenas de estímulo à natalidade, é uma questão que envolve a chegada de estrangeiros para o país, mudança de legislação, de estímulo, enfim, é um problemaço também. A Erika falou de países da Ásia, mas que parte da Europa também tem enfrentado, né? Alguns países da Europa estão vendo a população envelhecer, não tem mão de obra, então acaba se tornando aí um cenário bastante delicado. Obrigado, viu, Erika, pelas informações aqui, trazendo um pouquinho do que está rolando na Ásia para a gente aqui no Brasil. Um bom trabalho para você, a gente se vê na próxima.